Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o Espírito de adoção, é por ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. E eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia, ela está centrada sobre a oração. A importância da oração na nossa vida. Aquele que não reza, não conhece Deus,
não é capaz de acolher de Deus aquilo que Ele deseja nos dar, deseja a nós confiar. Quando nós olhamos hoje na primeira leitura, nós encontramos Abraão. E quem era Abraão? Abraão foi aquele chamado o pai da fé. Abraão é aquele que é chamado amigo de Deus. E ele se tornou amigo de Deus justamente porque nele confiou e seguiu aquilo que o Senhor lhe apresentou como caminho. Ou seja, eu não me torno amigo de uma pessoa de um instante ao outro. Para ser amigo, nós precisamos fazer um caminho juntos. E este caminho é um caminho de intimidade, e que nós olhamos então Abraão, que está na presença do Senhor, e é tão íntimo ao Senhor, que ainda que com temor, porque nós podemos perceber na sua forma de abordar o Senhor, existe um temor de respeito, mas ao mesmo tempo existe uma amizade ao qual ele com liberdade pode dizer: mas Senhor, se ali se encontram alguns justos, estes também serão punidos? Estes também perecerão? Ou o Senhor vai salvá-los? É esta intimidade que nós precisamos descobrir no nosso relacionamento com Deus. A intimidade de quem fala com serenidade aquilo que está no coração e que não tem medo de mostrar as suas dúvidas, as suas imperfeições, a sua não compreensão, porque sabe diante de quem está. E a beleza desta leitura para nós, mais do que apontar esta intimidade de Abraão com Deus, é este olhar que nós podemos ter de Deus, que é Pai e que é misericordioso. Abraão, no seu questionamento a Deus, nos faz entender que ainda que tivesse um só, o Senhor faria de tudo para salvar este. E de fato, Ele fez de tudo para nos salvar, para nos dar a salvação. Ele deu a sua vida na pessoa do seu Filho para nos salvar. Esta salvação que está diante de nós e que nós precisamos desejar acolher, receber esta salvação, ir ao encontro desta salvação. E a oração, ela nos ajuda justamente isso, a tirar todas as distrações e focar naquilo que é essencial para a nossa vida. São Cristóvão, nem assim ele se chamava. Tinha um outro nome, mas ele tinha algo muito bonito. Primeiro, um desejo de servir. Servir. Era forte, robusto, grande. Segundo algumas lendas, dizem que era quase um gigante, apreciado pela sua força. Mas uma força a qual ele não queria usar para si mesmo, no sentido de impor a sua força, mas algo natural dele já o impelia a quê? A servir. Sendo forte, ele queria defender aquele rei que fosse o rei mais forte de todos. E é essa a sua busca. Um homem que é disposto a servir com tudo aquilo que reconhece que é forte, grande diante dos outros, e sai obstinado para aquilo que ele quer na sua vida realizar. Quantas vezes faltam de nós essa coragem? Sabemos aquilo que é bom, queremos algo, mas não encontramos essa força de sermos obstinado em algo que deseja alcançar, que ainda confuso dentro de si, ele parte. E quando encontra um rei forte, o que faz Cristóvão? O defende. O defende até que este apresenta-se frágil, temente a outro, temente ao demônio. Um demônio aqui que nós não sabemos se é o próprio demônio, ou se é alguém que se assim intitulava, mas que temiam. E ele deixa de servir este para servir aquele.
até que entende que aquele demônio tem medo da cruz e reconhece naquela cruz uma força. E aquela força, mesmo sem compreensão, que ele deseja servir. E o interessante é que nós encontramos nele a disposição de servir, nós encontramos nele essa obstinação para realizar aquilo que deseja no seu coração, mas nós encontramos também neste homem a humildade, porque não sabendo aonde encontrar este que é rei poderoso, que nós falamos de nosso Senhor, ele vai até um eremita e diante deste eremita, ele se coloca humilde, como quem quer saber, como quem busca, de algum modo, um caminho para encontrar este rei poderoso. É a humildade. Obstinado sim, desejoso de servir sim, mas também humilde. E é essa humildade que lhe dá a condição de reconhecer a sua pobreza, porque quando este eremita diz, olha, é necessário rezar, é necessário fazer jejum, é necessário fazer caridade, e ele com clareza diz, eu não sou capaz de fazer jejum, eu não sou capaz de fazer essas orações. Mas ele diz também que existe um caminho da caridade, e que a caridade ele pode fazer, usando o quê? Da própria força e da grandeza de estatura que ele tinha. E aí esse eremita diz, vai lá, ficar então naquela beira daquele rio em que as pessoas têm dificuldade de ultrapassar. E ali ele se coloca com humildade. Meus irmãos, é essa humildade que faz com que ele descubra a grandeza da sua vida e dá à sua vida um verdadeiro sentido. Ali está a reviravolta da sua vida. É verdade, nós sabemos, ele carrega Jesus, como foi tão bem relatado no início da missa. Carrega Jesus nos seus ombros, mas carrega Jesus porque desde sempre ele queria servir ao verdadeiro Rei. Nós, a quem queremos servir? A quem estamos buscando servir? Isso é claro para nós? Já é claro na nossa vida? Porque senão nós não conseguimos caminhar, justamente porque nós ficamos ali, à mercê, não damos passo. Quantos de nós pedem oração aqui? Todo mundo. Ai, reza para mim. Reza para mim. Ai, porque em casa. Ai, porque não sei o quê. Quantos de nós temos dobrado os nossos joelhos e nos empenhado verdadeiramente na oração? Porque quando nós rezamos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, todas as coisas, elas vão se organizando por si só. Podem até existirem situações que externamente demorem, custem a serem transformadas. Mas quando eu me coloco em Deus, Ele me dá a graça de saber esperar nele. A oração, ela não só me traz como resposta aquilo que eu peço, mas ela me coloca na possibilidade de receber aquilo que eu peço. Ela me coloca nas condições, ela vai me forjando de tal modo que eu esteja apto a receber aquilo que eu estou pedindo. E quantas vezes é na oração que nós vamos entendendo que aquilo que nós sonhamos a vida inteira não era para nós, não era útil para a nossa salvação, era contrário àquilo que o Senhor queria, porque quando é segundo a vontade de Deus, ainda que nós percorramos caminhos tortos, se o destino está apontado no lugar certo, nós chegamos. É o que acontece com Cristóvão. O destino estava certo, os caminhos, eles foram girando daqui para lá, porque a princípio servia a homens, defendia homens, mas é porque sabia aquilo que queria alcançar, é que pôde descobrir e virar esta chave de não mais servir homens, mas servir o próprio Deus.
ter a experiência profunda do próprio Deus e a partir daí ser capaz de por este Deus dar a sua vida. Aquele homem que era forte, que poderia vencer qualquer um que estava diante de si, se permite ser preso, se permite morrer, mas morrer como quem é vitorioso, porque entende agora a quem está servindo. E entende que a arma que possui não é a força, mas que a verdadeira arma que tem é o Cristo que transformou a sua vida. E nós precisamos aprender assim, queridos irmãos e irmãs, aprender a rezar. E porque não sabemos, não precisamos ter vergonha, precisamos pedir. Assim como fizeram esses discípulos, o que eles fazem? Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos. Mas por que eles sentem esta necessidade? Porque eles olham para Jesus. Nós olhamos para nós. E quando nós olhamos para nós ficamos sempre naquele dilema: o que nos falta, o que preciso, o que eu quero, as minhas necessidades, os meus sentimentos, é tanta coisa. Nós precisamos olhar para Jesus. Os discípulos olhavam para Jesus e reconheciam que Ele fazia algo, e este algo era rezar. E quando nós olhamos o Evangelho, nós percebemos que em todos os momentos, antes de chamar os 12, Jesus rezou. Antes das bem-aventuranças, de dar aquele passo, de dizer a todos o caminho da verdadeira felicidade, que são as bem-aventuranças, o Senhor rezou. Que nos momentos em que precisava saciar aquelas multidões, o Senhor pega os pães e Ele reza, e por isso multiplica. Que nos momentos de aflição, quando ainda estava ali, no Horto das Oliveiras, numa dor profunda, o Senhor rezou. E porque Ele rezou, Ele respondeu em tudo à vontade do Pai. Respondeu em tudo à vontade do Pai. E não viu o Pai como alguém pesado, alguém que castiga, alguém que pune, como muitas vezes nós temos a impressão. Quantos de nós olhamos ainda para Deus com medo, não com temor, de quem reconhece a sua grandeza, mas com medo, como se fosse um pai que nos pune, como se Deus estivesse nos castigando, como se Deus não escutasse as nossas orações ou as nossas súplicas. Nós precisamos mudar isso, tirar de Deus essa paternidade humana, porque a paternidade humana é assim. Talvez ela impõe com força. Quantos de nós tivemos pais que foram severos? Aqui não é uma igreja tão jovem. Então, com certeza, os nossos pais foram muito mais severos do que os pais bananas de hoje. Pais severos que exigiam, que nos controlavam com o olhar. Com o olhar. Agora, este pai, ao longo do tempo, nós vamos descobrindo que, na verdade, Ele não era assim severo, mas que na verdade Ele nos amava. Que na verdade Ele estava nos dando um direcionamento. Ele estava apontando para nós um caminho. Ele estava forjando em nós uma força que nós mesmos não conhecíamos. E é assim que nós precisamos também entender o olhar de Deus para nós. Um olhar de Deus que é Pai e que está disposto a tudo. E que quer sim aniquilar e destruir, não nós, aniquilar e destruir o pecado. E por que Deus detesta o pecado? Porque o pecado nos destrói. Porque o pecado destrói aqueles que são os seus filhos, que somos nós. E não filhos simplesmente porque nós somos criados por Deus, mas nós somos filhos porque no nosso batismo, nós morremos para nascermos em Cristo. Porque no nosso batismo nós somos revestidos de Cristo, como vai dizer São Paulo na segunda leitura, e nos tornamos filhos dele. Filhos, não filhos de uma filiação de criação somente, mas filhos porque entramos e participamos da sua vida mesmo, da sua vida divina. Agora, queridos irmãos, nós precisamos aprender a cultivar este relacionamento com Deus. E quando Jesus ele nos ensina a rezar,
ele nos diz algumas coisas importantes que nós precisamos ter em conta. Reconhecer a grandeza de Deus. Ao mesmo tempo, reconhecer e pedir o pão de cada dia. O de hoje, que não é só o pão que alimenta o corpo, mas é também o pão que alimenta a nossa alma. É a palavra de Deus que é fecundada em nós, que nos dá força, que nos nutre e que nos ajuda a alcançar esta estatura da graça de Deus que Ele quer forjar em nós. Mas também, no final do Evangelho, Ele vai dizer da insistência que nós precisamos ter. E é esta insistência que talvez tenha nos faltado tanto, e que nós temos que pedir para o nosso padroeiro. Que nós sejamos assim, insistentes. Porque quando nós insistimos, e aqui Jesus ele deixa bem claro com esta parábola, não é que está insistindo para qualquer pessoa. Este homem da parábola está indo pedir ao seu amigo. E se ele não responde porque ele deseja, ele responde porque é amigo. Então eu preciso ser amigo de Deus. Não para que Ele faça a minha vontade como quem está numa luta, né, de um braço de ferro contra Deus. Mas que participa tanto do coração de Deus, que começa a entender e acolher como um filho diante do Pai, que simplesmente goza de alegria e brinca com tranquilidade, porque sabe que os olhos do Pai o acompanham. Porque se sente seguro, porque sabe que não está sozinho, porque o Pai está ali, e é o Pai que provê todas as coisas, e é por isso que Ele se confia. Que o Senhor nos ajude a alcançar esta confiança em Deus, que o nosso padroeiro, São Cristóvão, ele não seja para nós simplesmente aquele que abençoa os nossos carros, não, mas que Ele nos ensine, também nós, a sermos, como diz o seu nome, portador de Cristo, aquele que leva Cristo. Agora, de que serve viver e dizer que São Cristóvão é o meu padroeiro, se eu não tenho feito nenhum esforço para levar Cristo? E eu levo Cristo como? Eu levo Cristo com a minha vida. Aonde eu vou, eu preciso levar o Cristo. E talvez sejam tantos os pesos que nós temos. É o peso do desamor das pessoas que nós queríamos que nos entendessem. É o peso da incompreensão dos outros, até dos nossos familiares, que não têm a mesma fé, que não acreditam. Às vezes é o peso hoje da enfermidade. Às vezes é o peso, não é, de tantas coisas que possam vir como intempéries na nossa vida. Agora, este peso, pelo peso, nos destrói, nos aniquila. Mas este peso, carregado junto com Jesus, que é o autor do mundo, este peso, ele se transforma em motivo de conversão. Este peso nos conduz à glória. É ali que nós queremos chegar. É ali que nós precisamos chegar. Não é na ausência de todas as coisas, mas é em Deus. Porque a verdadeira oração, e assim concluo, não é tanto aquilo que nós falamos, mas é o se colocar diante de Deus. E quando nós nos colocamos diante dele, tudo se organiza. Não tem agitação que possa permanecer diante da presença de Deus. E ali nós encontramos uma força, num silêncio profundo, de quem não diz não porque não quer dizer, mas porque não tem palavras. E que sente dentro de si um amor tão grande que nos abraça, que nos envolve e nos põe numa serenidade, numa paz tão profunda, que todas as outras coisas nós enxergamos com o olhar de Deus, como secundárias, como passageiras, como falíveis, porque a única coisa que resta é o próprio Deus. Que assim seja e que São Cristóvão nos ajude a sermos também pequenos cristóvãos que levam Cristo por onde passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.